Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Recebemos do Pai um recado para o nosso coração nessa manhã. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nesta manhã de unção, de libertação, em que nós vamos pedir cura para Deus. Nós queremos lembrar desse episódio maravilhoso, que sempre mexe com o nosso coração, quando nós lemos sobre a cura desse paralítico de Cafarnaum. Marcos 2, versículo 1 diz assim, se você quiser ficar em reverência à palavra de Deus, nós vamos ler aqui o que diz o texto. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém? Amém. Pode se sentar. Eu quero hoje falar sobre um Jesus que é especialista em você. Jesus, um especialista em você. Amém? Feche seus olhos, peça ao Espírito Santo que fale ao nosso coração nessa manhã. Peça a Ele que, assim como naquele dia Ele fez não só esse milagre, mas milagres maravilhosos, a sua palavra foi ouvida, os corações foram convertidos a Deus. Que hoje neste lugar e em qualquer lugar onde essa palavra chegar, milagres aconteçam. Que Ele faça de novo o que Ele sabe fazer de melhor, a sua especialidade, os casos impossíveis, as coisas difíceis, aquilo que é inatingível para nós.
Espiritual, de um encontro, de um alento, como a necessidade de um livramento, de um milagre, quando a gente está, às vezes, está numa situação até desesperada, diz Jesus, Ele vem ao nosso encontro e nos socorre. E Ele pode fazer isso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bem, nós estamos vivendo num mundo de subespecialidades, não é verdade? Antigamente, né? O médico era médico, né? Era um clínico geral, mas também era médico e atendia tudo. Mas cada dia mais a gente está vivendo as subespecialidades em todas as áreas da
nossa vida, os cursos graduam as pessoas, depois que elas estão graduadas, elas se especializam em uma área, e aí dentro daquela área elas se especializam em outras áreas menores, né, que atingem menos áreas da profissão. E as pessoas estão ficando mais especialistas naquilo, melhores naquilo, em detrimento de ser melhores em outras coisas. Isso é normal. E a gente pode ver os nossos exemplos, né? Nós temos, vamos falar lá das ciências da computação. A pessoa se forma em ciências da computação, aí ela se especializa em ciências de dados, e aí ela se subespecializa em analista de dados. Né? Aí nós temos um médico que se formou em medicina, se especializou em oftalmologia e se subespecializou em córnea. Aí nós temos um dentista que se formou em odontologia, se especializou em cirurgia bucomaxilofacial e se subespecializou, por exemplo, em traumatologia. Então, e assim nós vemos tudo no direito. A pessoa se forma em direito, se especializa em direito civil e aí se especializa em direito da família, por exemplo. E assim vai, são tantas subespecialidades. Mas eu conheço uma pessoa, queridos, que é especialista em tudo, mas é especialista. Assim como a gente se dedica às vezes a estudar uma área, ele sabe tudo e sabe cuidar de tudo. Ele é subespecialista em todas as coisas, principalmente em problemas difíceis. Essa é a subespecialidade de Jesus, nosso amigo fiel. Ele é um baita especialista. E que maravilha, porque Ele está aqui hoje. Às vezes a gente corre tanto atrás de alguém. Me lembrei agora que quando o Nicolas era pequeno, ele teve uma dificuldade de fala. E a gente não sabia muito bem o que fazer. Eu comecei a orar e Deus me levou uma paciente ao consultório que falou de uma especialidade médica que, para falar a verdade, eu nem conhecia, que era a foniatria. Ele era um foniatra, médico. E era na rua da escola do meu filho, né? E eu procurando tanta coisa, estava ali, pertinho, e ele realmente nos deu uma direção, um norte, e tudo ficou bem, graças a Deus. Está aqui, pertinho de você, ao teu alcance, o subespecialista que você precisa, Jesus Cristo. Amém? Quando Jesus andou aqui na Terra, mais ou menos 2000 anos atrás, as pessoas tinham muita facilidade em acreditar que Jesus curava. Eles não tinham muitas dificuldades com milagres. Eles tinham uma facilidade em até seguir curandeiros e outras coisas. Então, ver Jesus curar não era uma coisa tão difícil de acreditar. Uns diziam que ele fazia por tal espírito, por outro espírito, mas eles acreditavam. Agora, eles tinham dificuldade em acreditar que Jesus podia salvar. Essa já era uma dificuldade para aquela geração de acreditar que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Hoje, nós vemos essa situação invertida. A gente crê muito que Jesus salva, perdoa, liberta, mas às vezes tem dificuldade de crer que ele faz milagres. Muitas pessoas dizem que os milagres foram para aquela época. Mas ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então nós temos que crer que Jesus é especialista na alma, no espírito e no corpo. Ele é tudo para nós e ele faz tudo por nós. Amém, queridos? E um grande exemplo disso é esse relato que nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 2. Eu gostaria até de olhar um pouquinho para esse episódio do paralítico, um pouquinho pelo olhar do paralítico. A gente fala pouco disso, né? Mas um pouquinho pelos olhos daquele homem que estava doente. E o primeiro ponto que eu quero destacar nessa história é ter fé nele e não em si mesmo. Ter fé em Deus e não nas circunstâncias, em nós, na nossa possibilidade. Lá em Provérbios 3, 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça que Deus está em tudo, faz tudo, pode tudo e Ele fará tudo por você. Amém, queridos? Então a gente sempre enaltece a atitude daqueles 4 homens que carregaram o paralítico e eles tiveram realmente um mérito maravilhoso nessa história. Mas e aquele homem? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? A gente não sabe de fato como aqueles homens tomaram a decisão de levá-lo até Jesus. De onde partiu o desejo de ir? Então eu quero contar um pouquinho da minha versão. Afinal, nenhuma nem outra está descrita. Mas o que eu penso a respeito disso e como eu vejo essa situação. Sabe, querido, se tinha alguém que não tinha fé em si mesmo, era esse homem. Ele era um homem incapaz de fazer qualquer coisa sozinho. Ele precisava de ajuda para tudo na vida dele, ele dependia de alguém. Se hoje a acessibilidade ainda é uma coisa difícil, vocês imaginam naquela época? Não é? Como era difícil, lembram daquele outro paralítico no tanque de Betesda? Ele ficava ali por quê? Hoje teriam criado uma rampa para ele escorregar, se criasse. Mas naquela época, então tudo era muito difícil e se tinha alguém que já não tinha mais fé nenhuma em si mesmo, era aquele homem. Até para buscar Deus ele precisava de ajuda. Até para ir ao encontro de Jesus, ele precisava de ajuda. Ótimo! Sabe por quê? Porque quando nós estamos fracos, é que ele revela a sua força. Quando nós não podemos, ele pode e ele faz. E quando nós pensamos, o meu problema é difícil demais, é grande demais para um milagre, então nós estamos crendo no quê? Na nossa incapacidade. Nós estamos crendo no problema, na dificuldade, na doença. Mas quando nós dizemos, eu não posso, ele diz para nós, eu posso, eu faço, eu quero, eu sou especialista nesse problema. Então aquele homem que tinha essa deficiência, dificuldade, debilidade, ele começa a ouvir falar de Jesus e dos seus milagres. Você também já ouviu falar de Jesus e dos seus milagres? Já não ouviu? Você já não ouviu das histórias de Jesus? Você já não sabe de milagres que ele fez? Não só naquela época, mas você já não conhece alguém que foi abençoado pela mão poderosa de Deus? Talvez você mesmo já tenha vivido essa experiência anterior. Aquele homem ouviu. Como é bom a gente ouvir testemunhos, né? Lá em Cafarnaum, ele sentadinho dentro da casa dele, como ele não podia fazer nada, paralítico, ele ficava olhando na janela. O que acontecia na rua, né? O que acontecia na vida, já que ele não podia participar, pelo menos ele podia assistir. Ele estava lá dentro da casa dele, olhando pela janela, de repente ele começou a ver uma agitação e ouvir a conversa das pessoas que passavam pela rua. Você viu falar desse Jesus? Olha, ele está fazendo milagres, ele acabou de libertar um endemoniado aqui na cidade. E sabe o que mais? Ele foi lá na casa de Pedro, pescador, e curou a sogra dele. E ele está andando aqui pelas cidades vizinhas e fazendo milagres e maravilhas. Mas o melhor de tudo, hoje ele está aqui de novo. E nós estamos correndo para lá. E um dizia para o outro, e ele começou a ouvir: aquele homem, aquele Jesus está aqui. Preste atenção nos testemunhos, eles são para edificar a nossa vida. Às vezes alguém está contando algo do que Deus fez na sua própria vida. Você diz, isso não tem nada a ver comigo. Eu não estou passando por essa luta, eu não estou passando por esse problema. Mas Deus está falando ao teu coração. Deus está falando ao teu coração nessa manhã. É bom ouvir a respeito de Jesus, porque a fé vem ouvir. Quando aquele homem começa a ouvir os comentários a respeito de Jesus, nasce uma certa esperança no coração dele, uma certa fé, uma certa expectativa. Será que ainda tem jeito para mim? Será que ainda tem salvação? Será que ainda tem um milagre para mim? Mas ao mesmo tempo, dentro do coração começa uma dúvida. Isso é normal, acontece nos nossos
que eu vou me mobilizar até Ele? E se eu for até lá, e se eu conseguir não acontecer nada, eu vou ficar frustrado outra vez? E essas inquietações são as mesmas que passam nos nossos corações, ou não? Eu já orei 1, 2, 3, 10. E Ele me curou. Não sei se hoje vai me curar. Não sei se hoje vai acontecer o meu milagre. Eu já pedi tanto, e Ele nunca fez lá na minha casa, nunca salvou aqui, Ele nunca mudou a história, nunca trouxe a provisão, nunca mudou o contexto. Será que hoje Ele vai fazer? Aí eu lembrei daquela outra canção, né? Lembrei e esqueci. É aquela canção que fala: chegou a minha vez, né? Quanto tempo, quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quando a gente começa a cantar, agora que ele pegou o tom ali, né? Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Comece a dizer isso. Quanto tempo eu esperei, mas chegou a minha vez. Então aquele homem estava passando por esse conflito no seu coração. E a verdade, queridos, é que a gente enfrenta muito empecilho mesmo para ir buscar Deus com fé. Primeiro porque a gente vê as possibilidades diante de nós. Muitas vezes o médico diz: não tem jeito. E aí você assume esse diagnóstico e isso se torna o maior obstáculo para você ter fé de que Jesus pode fazer um milagre. Quantas vezes nós queremos, nós gostaríamos de ir até Jesus, mas a nossa própria condição nos impede, nosso próprio estado, a nossa própria dor, a nossa própria tristeza. Mas aquele homem, ele não confiou nele. Ele não confiou na sua condição, nem na sua impossibilidade, mas ele olha para aquilo que ele ouve sobre Jesus. Ele ainda nem conhecia Jesus de perto, mas ele começa a olhar para aquilo que ele ouve a respeito de Jesus. E eu quero que você ouça nessa manhã: Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui para te curar, para te livrar, para te salvar, para fazer um milagre na sua vida, na área que você precisa, na situação que você precisa. Amém, queridos? Então, ele chama os amigos e fala para eles assim: olha, vocês são meus amigos mesmo? São amigos de verdade? Posso contar com vocês? Os amigos falaram: sim, pode. Aí ele diz assim: eu ouvi falar de um tal de Jesus, que é especialista em problemas difíceis. E o meu não tem mais jeito. Eu ouvi falar desse Jesus, eu queria muito ir até Ele, mas eu não tenho como fazer isso sozinho. Eu não consigo fazer isso sozinho. E aí os 4 amigos, um olhou para o outro e falou assim: sobrou para nós. Agora nós vamos ter que dar um jeito nessa situação. E ele continua dizendo: por favor, essa é a minha última esperança. Essa é a última chance na minha vida. Eu sei que eu estou pedindo muito para vocês, mas por favor, me levem até Ele. E aqueles homens então resolvem atender o pedido do seu amigo paralítico. Muitas vezes a gente precisa de ajuda sim para ir até Deus. Nós precisamos de alguém que ore conosco. Nós precisamos que a igreja ore sobre nós. Nós precisamos ser ungidos no culto de unção e libertação. Muitas vezes nós precisamos de alguém que anime o nosso coração, alguém que nos dê força e encorajamento
caronas. Às vezes nós precisamos de alguém que nos arraste, que nos tome pela mão e nos diga: vamos, nós vamos com você. E Deus vai fazer um milagre. Muitas vezes a nossa fé está quase esmorecendo, mas a gente para de olhar para as circunstâncias, e esse é o conselho que a Bíblia nos dá. Não olha para o teu problema, olha para Jesus, tenha fé nele e não nas circunstâncias. E aí você pode pedir por ajuda. Deus gosta disso. Quando você diz para ele: me ajuda na minha incredulidade. Quando você diz: Deus, eu não estou conseguindo, manda alguém para me ajudar. Ele manda um anjo para te ajudar. Ele manda alguém para segurar a tua mão e caminhar com você. Deus gosta quando a gente confessa a nossa incapacidade, porque Ele mostra que Ele é capaz. Não tenha medo de dizer: eu não consigo. É muito melhor você dizer para Deus: Deus, eu não consigo crer, eu não consigo ir, do que você fingir que crê. Lá no teu coração você mantém a incredulidade e você sai da presença do Senhor sem o teu milagre. Não aceite mais isso. Se hoje você está aqui precisando de um milagre, se hoje você está ouvindo esta palavra precisando de um milagre, não tenha vergonha de dizer para Deus: Deus, eu não tenho forças para crer, eu estou olhando mais para as minhas condições, porque Ele vai te ajudar na sua incredulidade. Recuse-se a sair da presença dele sem levar o teu milagre. Amém? Para isso a gente precisa jogar fora o orgulho, né? Para isso a gente precisa dizer: eu sou crente, não sou incrédulo. A gente precisa mudar a nossa colocação, né? Deus vai gostar muito de você quando você fizer isso, sabe? O segundo ponto é a persistência e a atitude. Persistir na fé e crer e viver de acordo com essa fé. Lá em Hebreus 11:6, esse texto tão conhecido diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós vimos a casa do Senhor para sermos abençoados, para sermos transformados, tocados, libertos em todo o nosso ser. Mas se nós vimos até aqui, se nós viemos buscar a sua bênção, nós precisamos crer que Ele pode fazer milagres e Ele vai recompensar quando nós buscarmos assim, com fé no nosso coração. Então, a primeira resposta daqueles homens, aquele paralítico, foi assim: amigo, desculpa, a gente gosta muito de você, mas é muito complicado. Depois, outra coisa, nós vamos demorar muito para chegar até Jesus, e a gente também tem os nossos próprios problemas. Nós queremos também cura para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa própria vida. Agora nós vamos ter, se a gente quiser ver Jesus carregando você, vai ser muito complicado. Me desculpa, meu amigo, a gente até gostaria. E por um instante aquilo parecia que era o fim. Acabou a esperança, acabou a possibilidade de ir até Jesus, porque ele não conseguia fazer nada sozinho. Tá certo? Paralítico. Ele não conseguia fazer nada sozinho. Não tinha cadeira de rodas naquela época, não, gente. Para ele poder ele mesmo ir rodando e chegar até lá. Não, gente, você tem que pensar na realidade dos fatos, não é? Aquele homem, gente, não conseguia trabalhar e trazer o sustento para casa. Ele não conseguia ter uma vida normal, ele não conseguia seguir em frente. E diante dessas impossibilidades, provavelmente ele caiu em depressão. E depressão é a pior doença ainda. Mas com certeza esse era o contexto daquela história. E queridos, mais uma vez, Jesus é especialista na alma, no espírito, no corpo. Então, pode ser que o teu problema tenha te levado à depressão, à tristeza, ao desengano, à falta de fé. Mas Jesus é especialista em depressão também. Ele é especialista em doenças da alma. Ele é especialista em medos, em pânicos, em tristezas, em desesperos. Ele é especialista. Amém? Ao longo da vida,
vida, sabe, queridos, eu já vi muitas doenças graves e crônicas. E algumas vezes elas eram físicas e outras vezes elas eram na alma. E eu vou te dizer que quando a pessoa está passando por isso, normalmente é o pior momento da vida. Quando essas coisas que assolam e vêm, às vezes repentinas numa família, tornam aquele momento um dos piores da vida. E por quê? Porque a perspectiva de sucesso, de realizar sonhos, de fazer as coisas vai embora. É como se, né? Eu sempre brinco com essa música, né? Meu mundo caiu. O mundo cai, né? Cai tudo em volta de você. E é muito difícil passar por essas horas. Mas o que Deus está dizendo é: não desista. Não desistir, persista. E tenha uma atitude de fé. Porque Jesus é especialista nessa crise que você está vivendo, nesse problema que você está passando, nessa dor que você está enfrentando. Não pare diante do primeiro obstáculo. Não pare diante da primeira contrariedade, do primeiro empecilho, da primeira luta, da primeira dificuldade. Não permita que o diabo roube a tua possibilidade de ser abençoado. Persista, persevere e tenha uma atitude de fé. Porque, queridos, às vezes você até começa a crer, mas vem empecilhos e você acaba desistindo. Aqueles homens acabaram concordando com o paralítico. Tá bom, nós vamos te levar lá. Mas quando eles chegam lá, tudo piorou. Não dá para chegar até Jesus. Não dava nem para ver Jesus direito. A multidão era grande, tanto é que o texto fala que eles descobriram o telhado onde ele estava. Quer dizer que eles nem sabiam direito onde ele estava. Está por ali, ó. Estou vendo que, porque a multidão está aqui, Jesus está lá. Às vezes, quando você toma a decisão de crer, vai vir uma luta, um obstáculo, uma contrariedade. Quando eles chegaram lá, não tinha como se aproximar de Jesus, era difícil chegar até ele. E aí, talvez eles disseram: vamos embora, vai. Já foi difícil chegar até aqui. Agora esquece, nós estamos aqui carregando você, esse peso todo, esse peso morto nas nossas costas. Mas o homem disse: vocês vieram até aqui, agora vocês vão me levar para ver Jesus. Dão um jeito nessa situação. Essa tem que ser a nossa atitude. Deus, eu já orei 1, 2, eu já jejuei, eu já fiz, eu já busquei. Agora, Senhor, eu preciso de um milagre. É agora, Senhor, porque eu não aguento mais esperar. Muitas vezes nós não estamos mais aguentando. E Deus conhece o nosso coração. E Ele tem desejo em mudar a nossa situação. Ele não desistiu. Se vocês são meus amigos de verdade, força, vamos lá, faça alguma coisa. Ele já não tinha mais como dizer não para aquele homem. Aí veio a ideia: vamos pelo telhado. Vamos pelo telhado. Vamos escalar. Sabe, queridos, não olha para nada. Ainda que o caminho pareça muito difícil, às vezes até intransponível. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Fala: Jesus está ali. E lá eu vou. Não vou olhar para nada que está aqui em volta. Não vou me deter com nada. E isso vai animar o teu coração. Quando você olhar para Jesus, o seu coração vai se levantar de novo. A fé vai voltar no teu coração. Não olhe, sabe? Não olhe como Deus vai fazer. Não tire os olhos do alvo. Qual é o teu alvo? É ser curado? Qual é o teu alvo? É ver esse milagre acontecer? Não tire os olhos do seu alvo. Olhe para Jesus e diga: Senhor, esse é o meu propósito. E eu vou ficar aos teus pés até que o Senhor faça esse milagre na minha vida. Amém, queridos? Até que eu seja curado. Você já subiu uma montanha? A subida é dura, né? Toda subida é difícil.
Mas quando você chega lá em cima, você tem uma visão que você não podia ter de outro lugar qualquer. E a descida? A descida é fácil, porque aí você já teve a experiência. Suba a montanha. Dê um passo difícil. Dê um passo de fé. Olhe para Jesus, persista, tome uma atitude, porque vale a pena. A vista vale a pena. E a descida, você vai pulando, saltando, se alegrando na presença do Senhor. Sabe, não é fácil ter fé. Eu já lutei algumas vezes contra a dificuldade para crer na cura. E como vocês sabem, depois de 12 anos lutando com uma doença crônica, há mais ou menos 15 dias, no dia 31, dia 31 de janeiro, eu fui curada. Amém, queridos? Eu fui curada. 12 anos. A subida foi longa, mas a vista está sendo ótima, gente. A vista está sendo espetacular. Eu não tenho como agradecer ao Senhor por esse milagre tão grande na minha vida. Eu já lutei algumas vezes para ter fé. E algumas vezes a fé esmoreceu no meu coração. Mas se eu não tenho fé, eu digo para o Senhor, eu não consigo crer. E Ele vai me ajudar na minha incredulidade, como nós falamos. E aí, gente, a gente aproveita a plenitude das promessas de Deus na nossa vida. Jesus é especialista naquilo que está te afligindo. Amém? Ó, não fala hoje assim, eu já entrei nessa fila de unção muitas vezes. Toma uma atitude de fé hoje. A unção para curar está neste lugar. A fé para receber tem que estar no teu coração. Amém? A terceira coisa é que creia que Ele faz a obra completa, espiritual e corpo. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago 5,15. O encontro com Jesus traz libertação e cura, não só cura, traz libertação também. E eu acredito que a maioria de nós quer ter encontro com Jesus, não é? Todos nós queremos encontrar com Jesus uma obra e viver na nossa vida uma obra física, emocional e espiritual. Uma obra completa da parte de Deus, porque todos nós precisamos de cura, viu, gente? Se não é no corpo, é na alma, se não é na alma, no espírito, nós precisamos estar sendo curados por Deus dia após dia, porque nós estamos vivendo um mundo muito mal, um mundo que mexe com as nossas emoções. Você está muito bem, você sai do culto pleno, alegre, feliz, aí você sai lá fora, já leva uma na cara, assim, desculpa falar assim, aí já leva uma afronta de cara, quando você sai da porta da igreja, e a tua emoção, e aí você precisa de cura de novo. Então, nós sempre precisamos que o Senhor nos toque e nos cure. E não tem fórmula para isso, tem fé e atitude. É isso. Não é uma fórmula, é hoje, agora, daquele jeito que vai acontecer. Jesus age do jeito que Ele quer, como Ele quer. Às vezes Ele cospe no chão, faz lama e põe no teu olho. Gostoso, né? Jesus faz como Ele quer. Então Ele disse para aquele homem: teus pecados estão perdoados. Que vergonha, né? Naquela hora aquele homem foi exposto. Por quê? Jesus falou diante de uma multidão: você é pecador. Para nós hoje isso é fácil de ouvir, mas naquela época tinha um peso de que tudo que você vivia na sua vida era em função do pecado. Se você era próspero, você era justo. Se você era pobre, você era pecador. Era assim que era a visão das pessoas, não de Deus, não de Jesus, mas a visão daquela sociedade. Então ele estava sendo exposto diante de uma multidão. Então ele podia dizer naquela hora: pelo amor de Deus, amigos, sei que vocês fizeram um esforço grande, mas me tira daqui. Me tira desse lugar, porque agora eu fui exposto. Eu vim aqui para passar vergonha. Eu vim aqui para ser curado. E olha aqui o que está acontecendo comigo. Mas não foi isso que aconteceu. Eu acho que penso assim: se é para ser desse jeito, que seja, mas eu quero ser curado. Se ele vai me expor, me exponho, mas eu quero ser curado. Se eu tiver que pagar um preço, eu pago, mas eu quero ser curado. Se eu tiver que viver dessa forma
ser curado. Então, muitas vezes a gente discute com Deus: por que o Senhor está fazendo isso? Eu estou orando por isso, o Senhor está fazendo assim. Não está fazendo do jeito que eu te pedi. Não é verdade? A gente discute a maneira de Deus agir. Se nós estamos orando de acordo com a sua palavra, Ele vai fazer, e Ele começa, olha, presta atenção, se você está orando de acordo com a palavra de Deus, e Ele começa a fazer coisas diferentes do que aquilo que você está pedindo, não duvide, Ele é especialista. Ele sabe como fazer, creia. Ele está olhando você como uma pessoa inteira. Ele não está vendo só esse problema, Ele está vendo tudo que a nossa vida precisa. Estava fazendo uma consulta pré-operatória de uma paciente que mora em outro país. E aí nós começamos a conversar e eu comecei a perguntar, como eu ia operá-la, de várias coisas da saúde geral, de várias coisas que a gente pergunta numa consulta pré-operatória. Peço exames e tal. Aí ela pegou, parou e falou assim: não acredito. A primeira vez que alguém está perguntando tudo sobre mim, lá no meu país não é assim não. Eu vou, e às vezes eu queixo que eu tenho isso, e ela tem enxaqueca também. Já cansei de queixar para o médico que eu tenho enxaqueca, e a resposta foi: se você tiver alguma coisa, não vou fazer exame não, se você tiver alguma coisa grave, vai aparecer. E ela mora num país de primeiríssimo mundo, na Dinamarca, para vocês terem ideia. Então, queridos, Jesus olha para você como um todo. Ele olha o teu coração, Ele olha o teu espírito, Ele olha o teu corpo, Ele olha todas as tuas necessidades. Quando Jesus disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados, Ele não andou imediatamente, andou? Ele não saiu andando naquela hora, não. Aparentemente não aconteceu nada, mas de repente, seu coração estava leve, seu espírito estava livre, o peso tinha saído das suas costas. Ele não estava andando, mas ele estava liberto. Então Deus precisa fazer a obra completa na nossa vida, desde o nosso interior até o nosso exterior. Naquele momento ele estava livre da escravidão, embora ele ainda não estivesse andando, mas ele já não era mais escravo, ele já não estava mais indo para o inferno, ele não estava mais morrendo, ainda que ele não andasse, a bênção do Senhor já estava sobre ele, e não parou por aí. Quarto ponto: confie em Deus, mesmo nas circunstâncias contrárias. Lá no Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E o 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Continue crendo diante das contrariedades. No momento da nossa maior necessidade, Deus está perto. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Eu li uma frase interessante esses dias que diz assim, não tinha o autor, então eu não posso falar para vocês. Mas a frase diz assim, ó: prepare-se para as coisas pelas quais você ora. Porque o delay, o atraso, é a sua preparação. Eu achei incrível, né? Prepare-se para o que você está pedindo. Você está pedindo cura? Então se prepare para viver curado. Você é paralítico e está pedindo para andar? Prepare-se para sair andando. Já compra um carro para dirigir. Amém? Porque essa demora, esse atraso, esse delay que parece que não está acontecendo, é o preparo para a tua vitória. Deus está preparando o teu coração. Enquanto isso, Ele está preparando o terreno para que a bênção caia no lugar certo. Quando a bênção vem e nós não estamos preparados, nós a perdemos facilmente. Então Deus quer te abençoar. Deus quer fazer um milagre que você precisa hoje. E esse tempo da tua espera foi o preparo para o teu coração, para você receber. Amém, queridos? Então, quando aquele homem está diante da possibilidade de ser curado, a multidão diante dele começa a dizer assim: não dá para passar aqui não. Aqui não, ó, aqui não dá. Eu cheguei primeiro, eu que vou ver Jesus primeiro. Jesus vai fazer primeiro um milagre em mim. Não, fica aí para trás. Você ainda vem com essa cama. Além de vir, vem com a cama, com 4 mais. Não. Pode ficar aí.
olha para ele e fala: teus pecados estão perdoados, os escribas presentes começam a dizer assim: quem é esse? O que ele está falando? Oposição, contrariedade. Só que eles falam uma coisa interessante, né? Só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles já estão declarando que Jesus é Deus. Quando ele perdoa os pecados, eles já estão declarando que Jesus é Deus. Então, diante dessas coisas, não pense que vai ser diferente com você. Não imagine que você vai vir para ser curado, que você vai buscar uma bênção, um milagre de Jesus e não vai ter nenhuma oposição. Que o diabo vai falar: parabéns pela sua vitória. Parabéns pela sua fé de ir até Jesus. Muito pelo contrário. Vão haver contrariedades, oposições. Então não pense que será diferente. Então o que você vai fazer? Confiar a despeito das contrariedades. Por quê? Porque nós já sabemos, você já está avisado, vai ter contrariedade. Hoje você vai receber a tua cura. Durante esses dias que eu estou vivendo, hoje é dia 19 dias de cura, eu tive alguns ameaços de dor. Alguns, umas 4 vezes pelo menos. E teve um dos dias que começou assim uma dor muito forte. Contrariedade para o meu milagre. E eu disse: não, diabo, aqui não. Eu já estou curado. Eu continuo sem tomar um comprimido até hoje. São 19 dias e vai ser assim. Amém? Daqui para frente, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, se vier a contrariedade, resista. Resista. Porque Jesus está com você. É Ele que abre a porta para o milagre. Amém? É Ele que abre a porta para o milagre chegar na sua vida. E o quinto ponto: viva o milagre desde a primeira oração. Desde a tua primeira súplica. Nós ouvimos sobre Daniel, né? Foi quinta-feira. Daniel, desde a tua primeira oração, servo muito amado. Desde a tua primeira oração. Passaram 21 dias, mas desde a tua primeira oração eu te ouvi. Lá em João 20, 29 diz assim: disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados. Desculpa, não é uma pergunta, ele faz uma afirmação. Por que me viste, Tomé? Creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Bem-aventurado, feliz é aquele que Jesus está lá depois da multidão, mas você já crê que o teu milagre chegou. Bem-aventurado, feliz aquele. Se você crê que você já está sendo abençoado, comece a viver dessa forma. Desde a primeira oração, comece a viver coerente com a sua bênção. Lembra do testemunho daquele homem que não tinha carro, mas ele ia na garagem de casa todo dia e fazia barulho, né? E fazia assim. Tá. E saía de carro da garagem, o carro não existia. E Deus fez um milagre. Vocês lembram mais ou menos, né? Eu não vou contar comigo. Ele começou a viver, ele estava pedindo um carro para Deus. Ele começou a viver como se tivesse um carro. Você não precisa ser doido assim, mas você pode viver de acordo com aquilo que você ora, com aquilo que você pede. Comece a viver dentro da tua casa, como se Deus já tivesse feito um milagre. Comece a viver no teu trabalho, como se Deus já tivesse feito um milagre. Comece a viver na tua saúde, na tua vida, como se Deus já tivesse feito um milagre. Comece a caminhar em direção ao teu milagre. Peça ajuda se precisar, mas vai. Tá? Você orou para o milagre? Então vai ao encontro do teu milagre. Nessa manhã, vá ao encontro do teu milagre. Na oração, na unção, venha ao encontro do teu milagre, porque Jesus está pronto para te abençoar. E quando você encontrar com Ele, você vai reconhecer que é Deus. Não tenha medo. Mas será que Deus vai, que é assim que Ele vai fazer? A hora que Deus manifestar, você vai saber que é Deus se manifestando na sua vida. Se nós queremos mudar de situação, nós temos que mudar de postura. E Deus vai mudar a nossa posição. Você quer sair dessa situação de doença? Comece a viver a sua cura. E Deus vai te tirar da situação de doente e vai te colocar numa posição de saúde, de cura e de libertação. Em tudo na sua vida. Eu não sei o que precisa ser curado. Pode ser que seja na alma, no corpo, no espírito.
pode ser que seja no seu trabalho, na sua casa, na sua vida financeira, eu não sei, tudo precisa de cura para nós. Porque às vezes está amaldiçoado, sabe? A gente não consegue viver o milagre. Então, hoje, viva o seu milagre. Se você está orando, mude de postura em relação a isso, porque Deus vai te tirar da tua posição, vai te colocar sobre a montanha. Amém? Se você é paralítico, vai até Ele, mesmo sem poder andar. Você vai sair pulando, saltando de alegria em nome de Jesus Cristo. O milagre, gente, acontece no meio da crise. O milagre acontece no meio da crise. A gente não precisa de um milagre quando a gente não está numa situação que é impossível. Milagre para impossíveis. Então os milagres acontecem no meio das crises. Quando aqueles escribas começam a questionar a forma como Jesus agiu, falando de perdoar os pecados e tal, parecia que não ia dar certo, né? Parecia que, pronto, estava fadado a fracassar. Ele falou, perdoou o pecado, não me curou, e ainda essa gente está questionando se é que ele me perdoou os pecados. Então parecia que não ia funcionar. Aí o que Jesus faz? Olha para ele e fala assim, determina, levante, toma a tua cama e anda. Não vive mais como paralítico. Toma a tua cama e ande. Então que nós possamos sair daqui, nessa manhã, recebendo o nosso milagre, mudando a nossa atitude de incredulidade para uma atitude de fé, mudando o nosso conformismo com a situação, para uma situação de um degrau acima, de uma aproximação, de chegar mais perto daquele que é o dono do milagre e viver o milagre. Não se conforme com a situação. Por que você vai continuar vivendo assim? Por que você vai continuar doente? Por que você vai aceitar essa doença nessa área da sua vida? Não. Levanta, toma a tua cama e anda. Andar foi o último passo. Primeiro ele teve que ter fé para ficar de pé. Depois ele teve que pegar aquilo que era aquele jugo, aquele estigma. Eu sou paralítico, eu tenho que ficar deitada, eu não posso fazer nada. Não, pega a tua cama. Pega aquilo que te prendia. Pega aquilo que te segurava. Pega a situação em que você estava acomodado. E agora vai, caminha, vive o teu milagre. Amém, queridos? O milagre é para a hora da crise. Mas a bênção é para a vida toda. Quando Jesus disse para ele, perdoados estão os teus pecados, ele estava salvando aquele homem. A salvação é para a eternidade. O milagre é para agora, para hoje, para a tua situação, e você vai receber. E a bênção para a tua alma, para a tua cura, para o teu espírito, para a tua salvação, é para sempre. Então, Deus faz a obra completa. Ele é especialista em tudo. Ele é especialista em tudo que você precisa. Você tem dúvida ainda sobre as promessas de cura na Bíblia? Não tem. Jesus cura. Ele é o mesmo. Ele faz. Ele é especialista naquilo que você precisa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer essa oração para que a fé venha, para que quando você for receber a unção, você possa viver já o teu milagre. Sabe, eu creio na cura. Eu creio em milagres. Eu creio que Jesus pode curar teu filho, teu pai, tua casa, curar você mesmo, não importa a doença. Jesus é esse especialista. Eu creio que Jesus pode curar a tua alma, a tua depressão, a tua tristeza, o teu complexo, a tua incapacidade. Eu creio que Jesus é especialista nisso também. Eu creio que Jesus pode te salvar, perdoar os teus pecados, mudar a tua história, te dar vida eterna, te dar vida nova. Eu creio. Você crê? Eu creio. Eu quero orar por você agora. Maravilhoso Deus e eterno Pai. O Senhor mesmo nos criou, o Senhor nos conhece, espiritual e corpo. O Senhor sabe a nossa situação, a nossa condição, até mesmo a condição da nossa fé. Pai, em nome de Jesus Cristo, Jesus, o especialista nas nossas vidas, o especialista na minha vida, Ele me conhece muito pessoalmente e conhece a cada um de nós. Que Ele se manifeste nesta hora, na vida de cada um, de acordo com a nossa necessidade, na cura que nós precisamos. Faça um milagre hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai ao encontro da súplica, do pedido dos corações. Muda a história, Senhor, muda o diagnóstico, muda a situação, muda, meu Deus, o conformismo, o estigma, muda, Senhor.
perdoa a incredulidade e nos ajuda, nos ensina a crer, Senhor. Porque hoje, nesta hora, neste lugar, em todo lugar onde se crê, o Senhor vai fazer milagres. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai levantar o paralítico. O Senhor vai fazer andar. O Senhor vai guiar em passos firmes. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós viemos até Ti para receber a nossa bênção de salvação, de libertação e o nosso milagre. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, e abençoo estas pessoas para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoe, queridos.